18h31, agora sim, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que você sabe é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo, telespectador e apoiador histórico do Radar, seu Manuel. É com grande prazer que nesse momento divido a bancada com o vereador delegado Gustavo Mesquita, que volta aos estúdios do Radar de Notícias para mais uma entrevista. Então, doutor Gustavo, muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, uma boa noite. Obrigado, André, toda a equipe do Radar aí pelo convite, sempre uma honra, um prazer estar aqui. O trabalho de vocês que eu respeito e admiro muito e estou à disposição, vamos para cima. Vamos lá, lembrando que hoje temos uma meta de 100 likes. Se você gosta do Radar, gosta do nosso convidado, não esqueça do joinha, clica no like e ao final do programa, chegando em 100 likes, temos o sininho batido, é a festa do Radar de Notícias. Bom, sem mais delongas, vereador, queria abrir a nossa entrevista falando sobre funcionalismo público. Sim. Recentemente, a Prefeitura enviou para a Câmara o projeto de reajuste, proposta de reajuste aos servidores, que foi aprovado em duas votações, 22-10 na primeira, 22-9 na segunda. Um dos votos contrários à proposta dos 2% de reajuste foi do senhor, que, aliás, já eu vou explorar com o senhor a manifestação que o senhor fez pós-resultado dessa votação. Mas, em linhas gerais, vereador, por que o senhor votou não à proposta de 2% de reajuste da Prefeitura? Perfeito. Bom, eu votei contrário aos 2% e a favor da emenda que concedia o reajuste de 8% para o funcionalismo. E por alguns motivos. Primeiro, por um motivo de justiça. Sou servidor, mas não é por ser servidor, não é por corporativismo. É porque por ser servidor, por estar sempre ligado, na minha origem aí na política, sempre estive ligado às lutas da defesa de classe, defesa de categoria, eu sempre senti na pele o que o servidor público em geral sofre com a desvalorização e como sofre para reivindicar os seus direitos. Então não poderia ser diferente, isso é a minha origem, a minha essência, e o homem que trai a sua origem, trai a sua essência, é um homem sem caráter. Então não poderia votar diferente, porque sei e reconheço a importância, a legitimidade da luta dos servidores, que é uma questão de justiça de um lado, justiça com pais e mães de família, que têm suas contas para pagar, têm sua família, têm um trabalho digno que exerce e merecem ser remunerados dignamente. E, de outro lado, também é uma questão de eficiência. Eu vejo dessa maneira, uma questão de eficiência do serviço público, porque o servidor bem remunerado, ele vai poder trabalhar mais motivado, vai poder se concentrar mais no trabalho, nós vamos atrair melhores profissionais, reter uma mão de obra mais qualificada no serviço público e, no final das contas, um servidor qualificado, um servidor valorizado vai refletir no bom serviço, no bem-estar da população guarulhense. Então não poderia ser diferente e, para mim, em ordem de prioridades, a valorização no ser humano vai ter sempre que vir antes de qualquer coisa, vai vir sempre. E é uma questão, no fundo, de prioridades. A gente sabe que administrar, gerir, é eleger prioridades. O governo elegeu as prioridades dele, não estamos aqui para questionar, até porque tem a legitimidade, foi eleito para tal. Agora, para mim, Gustavo, delegado Mesquita, a prioridade, antes de qualquer coisa, vai ser sempre o investimento no ser humano. E ainda sobre a questão dos servidores, vereador, o que o senhor pensa sobre a greve, que durou 8 dias, foi temporariamente suspensa a partir de hoje, um prazo de 20 dias de negociação, e a Prefeitura se comprometeu, como nós falamos no programa de ontem, a dar um reajuste específico para o operacional, que de forma vergonhosa vinha recebendo abaixo do salário mínimo. Qual o sentimento, o pensamento do senhor a respeito da greve dos servidores depois do reajuste? O problema da greve, a greve ela é um instrumento legítimo. O problema da greve é que quem é penalizado, quem é punido com a greve, é o cidadão, é a população que não tem nada a ver com isso, né? Então, eu penso que, de fato, é importante reivindicar, protestar, achar maneiras de mostrar a insatisfação, mas talvez por outros meios que não somente a greve, para que a gente não puna a população, o cidadão que não tem nada realmente a ver com isso e que acaba sendo punido, sendo prejudicado diante de uma greve. Então, ainda que haja uma paralisação, que essa paralisação respeite o funcionamento de serviços essenciais como saúde, educação, a merenda das crianças, que em alguns casos acabou sendo prejudicado, isso é muito triste, né? Crianças que tiveram que receber merenda seca, porque
não tinha funcionários ali para fazer merenda porque estavam de greve. Isso daí eu já começo a ser contra, realmente, né? Porque está penalizando uma população que é inocente, que é o último responsável por isso. Eu acho sempre importante também lembrar, né? Eu sou contra qualquer partidarização, utilização de movimentos aí por partidos, seja de esquerda, de direita, seja o que for. E, infelizmente, o que eu observo muitas vezes é que essas reivindicações, movimentos como pela valorização aí do funcionalismo, que são legítimos, eu observo que muitas vezes são utilizados, aí são sequestrados por pautas de esquerda, aí, grupos relacionados à esquerda, partidos de esquerda, que tentam politizar e obter dividendos políticos por conta de uma luta que é legítima. Mas quando isso acontece, acaba deslegitimando a luta, enfraquecendo e prejudicando esse pleito que é absolutamente justo, legítimo e tem que ser respeitado. Vereador, queria explorar um assunto com o senhor, que é o seguinte: como eu disse, após a votação do reajuste, o senhor utilizou a tribuna e fez um discurso que até nós repercutimos aqui no programa, que eu acho que o senhor foi muito feliz ali, ao dizer o seguinte, quando da votação dos 2%, olha, eu e alguns colegas aqui da oposição ao governo Lucas temos pouquíssimas semelhanças do ponto de vista ideológico, mas isso não me faz votar contra tudo que, se o vereador fulano está de um lado, eu estarei do outro. E ainda sobre isso, ontem houve a votação do veto do prefeito Lucas ao projeto da obrigatoriedade dos psicólogos nas escolas, sim, que o senhor também foi contra a orientação do governo, sim, digamos assim. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: independentemente do mérito das questões, acho que o senhor há de concordar comigo que no espectro político, o senhor está no mesmo espectro político dos eleitores do prefeito Lucas. E tanto no caso do reajuste quanto no caso do veto, o senhor adotou uma posição contrária. A minha curiosidade, que eu pergunto para o senhor, é a seguinte: como está sendo a aceitação dos seus eleitores, da população de uma forma geral, a esse posicionamento do senhor? Os votos do senhor têm sido bem recebidos? Como é que o senhor está lidando com isso? Politicamente, eu me situo no espectro político. À direita, obviamente, à direita, conservadorismo, liberalismo, defendo tudo isso. E o que eu defendo, eu não preciso provar, porque quem me acompanha há algum tempo sabe que a minha biografia, a minha história demonstra essa coerência. Então, eu não preciso provar isso para ninguém, e isso é algo muito tranquilo. Essa fala, inclusive, quando eu falei ali que eu estava votando em um projeto que era da esquerda, mas que era bom, era legítimo e era justo, né? Até foi distorcido, foi utilizado aí por um site, um portal aí vendido, né, desses muitos que infelizmente tem na cidade, depois apagaram porque viram que o tiro saiu pela culatra, né? Foi um tiro no pé porque o apoio à minha fala foi muito maior. Mas para demonstrar que, para mim, apesar das divergências, e as divergências existem, eu vou sempre debater no campo das ideias, do debate democrático, que a gente tem feito isso lá em âmbito da Câmara Municipal, mas se o projeto for bom para o povo, for bom para a cidade, eu vou votar independentemente se for da direita, da esquerda, da base, da oposição, porque o meu compromisso, meu único rabo preso é com o povo guarulhense de bem, com a cidade. Então, nesse sentido também, independentemente aí de base, de oposição, você citou o projeto ontem que foi em plenária a derrubada do veto, um projeto do Marcelo Seminaldo, que instituía a obrigatoriedade dos psicólogos nas escolas. E aí estava sendo votada a derrubada do veto. Eu fui a favor da derrubada do veto. E por dois motivos. Um, pelo mérito, porque é um projeto que não tem como a gente ser contra. Inclusive, eu tenho como testemunho, expus isso, a minha realidade pessoal, tenho um irmão autista, sei da importância dos psicólogos, minha mãe é psicóloga, inclusive, respeito demais essa profissão, e a importância dos psicólogos estarem presentes na unidade de ensino para dar um melhor atendimento, uma assistência, tanto às pessoas com TEA como outros transtornos. Não tem como a gente ser contra esse tipo de projeto. Então, pelo mérito e, por outro lado, também, por uma questão de princípios. Eu entendo que o poder legislativo ele tem que ser respeitado, tem que ter autonomia. A questão da derrubada de veto, em algumas casas legislativas, isso é praxe, é parte do princípio, da filosofia, derrubar o veto do prefeito, salvo se for algo, uma inconstitucionalidade muito evidente, muito crassa, que não é o caso, né? Porque se o projeto foi aprovado, ele passou pelo plenário, não foi nem nessa legislatura, mas passou por um plenário de uma legislatura que foi eleita pelo povo e constituída com legitimidade para tal. Então ali está sendo representada a vontade popular, não é a vontade dos vereadores ali, mas aquele projeto foi aprovado
e se ele foi aprovado, é a vontade popular do povo guarulhense que está sendo representada ali. Então eu penso que no momento que um prefeito, seja ele quem for, ele veta, ele desrespeita essa vontade popular, não é a vontade dos vereadores. Então eu vou ser sempre pela derrubada do veto, salvo em situações que houve de fato um erro, uma inconstitucionalidade muito evidente, que não era o caso. Muito se diz aí da questão da origem dos recursos, porque vai gerar um custo para o governo, mas não se indica de onde vai vir esse recurso. Mas ao pé da letra, se nós formos por esse lado, o vereador não vai ter competência para fazer projeto nenhum, porque até para mudar o nome de uma rua, vai ter o custo da placa que vai ter que trocar, ou não. Sim. Né? Então, nós sabemos que, na verdade, o direito comporta interpretações, e essas interpretações têm que ser pautadas pelo bom senso e o respeito à vontade popular, à soberania popular que o Poder Legislativo representa. E, nesse sentido, a autonomia do Poder Legislativo é muito importante. Eu vou sempre defender a autonomia dos poderes e do Poder Legislativo, porque senão o Poder Legislativo vai se tornar ali um puxadinho do Poder Executivo. Os vereadores não precisam nem mais ir trabalhar, não precisam nem mais ir votar, vota lá o que o Executivo quiser, e não faz sentido ter Poder Legislativo, um gasto imenso desse, aí eu vou ser o primeiro, vou entregar meu cargo aí, porque não faz sentido esse gasto para a cidade. Então, o Poder Legislativo independente é um instrumento positivo para a cidade, para a própria boa gestão do Poder Executivo, né? Para indicar os rumos, para corrigir os rumos muitas vezes, porque aquele que só bajula muitas vezes é aquele que só prejudica. O senhor tocou num ponto que é o ponto das nossas análises aqui, a independência do Poder Legislativo. Muitas das vezes a sensação que passa é de que os vereadores estão lá ajoelhados, apenas dizendo amém, apertando botões. Mas parabenizo o senhor pela independência no momento de votar. Vamos falar um pouco sobre alguns projetos do senhor, doutor Gustavo. Queria começar falando sobre o projeto do senhor a respeito da instituição das escolas cívico-militares aqui no âmbito do município de Guarulhos. Evidentemente, eu quero saber por que o senhor apresentou esse projeto, mas também levar a nossa discussão aqui para uma outra questão, que é até o senhor poder me esclarecer e esclarecer a quem nos acompanha. Já tendo sido aprovada uma lei na Alesp para o modelo das escolas cívico-militares, por que a cidade de Guarulhos precisa enfrentar esse tema? Por favor. Perfeito. Bom, o projeto de lei das escolas cívico-militares era um compromisso nosso de campanha, compromisso já honrado, porque no que depende de mim o compromisso era de propor o projeto e defender, e assim a gente está fazendo. A época de campanha, inclusive, fizemos um abaixo-assinado, tivemos mais de 7.000 assinaturas nesse abaixo-assinado de famílias que apoiam o projeto da escola cívico-militar. Nós temos, de um lado, o projeto da escola cívico, programa da escola cívico-militar, já transformado em lei estadual por meio de programa do governo Tarcísio, que trata das escolas cívico-militares em âmbito da rede pública de ensino estadual, né? E aqui em Guarulhos, a boa notícia é que nós já temos 2 escolas selecionadas e que vão passar pelo processo aí de adaptação para se tornarem escolas cívico-militares. Qual a diferença da escola cívico-militar municipal, que é o projeto que eu tive a honra de apresentar e tive a honra de contar com o apoio de mais 12 vereadores, quero sempre agradecer, que observaram a importância desse projeto e sabem do apoio popular em relação a esse projeto. Nesse caso, a escola cívico-militar se aplica à rede pública municipal, portanto, às escolas de ensino fundamental. E, nesse sentido, o nosso projeto teve a preocupação de respeitar as especificidades do ensino fundamental. Ela é ainda mais flexível em relação às regras, às limitações, ao rigor militar, e também respeitamos aí, damos um espaço para o Poder Executivo regulamentar e definir os detalhes de como vai funcionar essas estruturas. De uma maneira geral, por que sou favorável? Porque acredito que é uma maneira de nós fornecermos para os nossos jovens, crianças, alunos, uma educação baseada não somente na escolaridade, o que é a escolaridade? É o português, matemática, física, química, mas também fornecer princípios e valores, que é o que está faltando hoje na nossa sociedade. Aí muita gente fala, mas princípios e valores tem que dar em casa. E quando em casa não dá? E quando, infelizmente, um indivíduo ele cresce num lar desestruturado, pais e mães separados, ou que não dão a devida atenção, que não se dedicam. E aí a gente vai deixar essas pessoas mercê aí de serem educadas pelas ruas, crescendo com as piores referências possíveis? Eu penso que não. Então, é uma maneira de nós fornecermos aí princípios. Quais são os princípios militares que muita gente estigmatiza e tem preconceito?
princípios básicos aí de disciplina, respeito, civismo, ética, patriotismo, tudo isso que nunca fez e nunca vai fazer mal para ninguém. O que é uma escola cívico-militar na prática? É uma escola como na moda antiga, onde as pessoas entram perfiladas, elas respeitam o professor, quando o professor entra, elas se levantam. Um dia por semana, juram a bandeira, hasteiam a bandeira, cantam aí o hino do Brasil, cantam o hino a Guarulhos. Hoje as crianças não sabem cantar o hino de Guarulhos, se perguntar, né? Sob o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cingem hoje seu nome, Guarulhos, que se ergueu com seu próprio valor. Isso é muito bonito, pô. Além de tudo, o senhor é um bom cantor. Eu sou um tenor, quase. Olha. Né? Então, isso é muito positivo. Quem vai ser contra isso? Qual o problema? Agora, as pessoas que se indignam com o fato da criança eventualmente ter que cantar o hino do Brasil, ou o hino de Guarulhos, não se indignam com a realidade que a gente assiste hoje nas escolas, onde tem biqueira funcionando na porta de escola como se fosse carrinho de pipoca. Eu vou nas unidades de ensino e vejo que tem ali, você vê na porta das escolas, Eppendorf, pino de cocaína, bituca de maconha, tudo isso ao lado das nossas crianças. Mas para certas pessoas aí da esquerda, isso tudo está tranquilo, isso tudo está lindo. O problema é cantar hino nacional, né? Então eu penso que não. Inclusive os dados comprovam a eficácia da escola cívico-militar, melhora as notas do IDEB, os maiores índices de notas do IDEB são das escolas cívico-militares, diminui o índice de evasão escolar, diminui o bullying. E, por fim, um argumento muito simples, talvez o melhor de todos, é um direito das famílias optarem. Ninguém está falando que todas as escolas vão ser do modelo cívico-militar. Nós vamos eleger são 157 escolas aqui municipais na rede pública de Guarulhos. Primeiramente, para fazer o modelo, e aí, inclusive, no modelo estadual, o programa prevê que elas tenham uma distância mínima entre elas, para que as famílias tenham a opção. E eu vejo como as famílias querem, principalmente as famílias mais carentes, que veem nesse modelo uma oportunidade de dar uma educação de qualidade, com segurança para os seus filhos. E com que autoridade algumas pessoas se julgam no direito de tirar esse direito das famílias escolherem, né, se querem matricular os seus filhos numa escola cívico-militar ou numa escola tradicional. E isso vai ser respeitado. E lembrando também, nós respeitamos ali a autonomia. Outra falácia que se coloca, o militar vai tirar o emprego do professor. Não tem nada disso. Deixamos muito claro no projeto, assim como no projeto estadual. A autonomia didática permanece absolutamente 100% com os professores. O militar só participa da disciplina e da segurança dessas escolas. E essa é uma vontade das famílias e é uma vontade dos professores, que eu converso muito com os professores, que hoje vão trabalhar com medo, ser ameaçado às vezes pelos alunos ou pelo entorno das escolas, problema da segurança escolar, problema seríssimo aí, a gente tem que buscar o retorno da ronda escolar e com a escola cívico-militar, naturalmente vai ter uma maior segurança também para os professores que infelizmente são coagidos, às vezes não podem se manifestar por essas entidades aí que julgam defender os professores, a POSP, entre outras, mas no fundo os professores eu sei que são favoráveis também a esse modelo. Só antes agradecer a todos que estão aqui na audiência, por exemplo, a Rosângela Mariano disse que apoia a escola cívico-militar, a família Gabriel disse que a doutrina da escola cívico-militar é outro nível, a Vera Lúcia disse que também apoia, e ainda no que diz respeito à questão dos servidores, a Sônia Marques elogiou a conduta do senhor, dizendo que isso é questão de caráter, não apenas viés partidário, e lembrou que os servidores públicos estão com salários muito defasados e precisam ser respeitados. E a Alexandra Rosa, ou Alexandra, diz que os servidores fazem parte da população. Então, muitos aqui engajando a nossa entrevista. Agradeço a todos que estão na audiência. 18h50, doutor Gustavo, estamos entrando aqui na parte final da nossa entrevista, que eu preciso liberar o senhor às 19h. Queria ouvi-lo sobre o projeto que o senhor apresenta para discutir a possibilidade de internação compulsória ou involuntária, até se houver uma eventual diferença ou se é apenas uma diferença na nomenclatura, queria que o senhor explicasse, mas porque esse é um tema que sempre gera debate, controvérsia no plenário da Câmara. Sim. Por que o senhor apresentou esse projeto e qual a sua expectativa para eventual aprovação? Bom, eu apresentei esse projeto da internação compulsória, internação voluntária dos dependentes químicos. Eu reputo um dos projetos mais importantes também do nosso mandato. A gente está assistindo aí nesse momento
toda essa discussão em torno do crescimento da população de dependentes, de usuários aqui em Guarulhos, há essa teoria de que eles estariam sendo trazidos da capital, da Cracolândia, sendo abandonados aqui por meio de vans. Tem investigado muito, hoje inclusive estava investigando essa situação, até o momento não há evidências de que esse fato esteja ocorrendo dessa maneira que está sendo noticiado. O que nós sabemos é que os usuários, quando a droga ela fica mais rarefeita, quando há dificuldade de acesso em determinado local, como está ocorrendo agora lá, por conta da operação do governo do estado, que tem um duro golpe no fornecimento de drogas lá na favela do Moinho, esses usuários eles tendem a ir em direção de onde há a droga, onde há uma oferta maior da droga. Grandes metrópoles, infelizmente, como Guarulhos. Para combater isso, o que a gente precisa? Reprimir com mais efetividade o tráfico de drogas, combater as biqueiras. Hoje temos aí essas drogas K, K2, K9, crack, são devastadoras, né? E hoje há essa oferta de drogas na nossa cidade, infelizmente, a gente tem que combater, seja por meio do policiamento preventivo, ostensivo, por meio de investigação, que é muito importante para a gente identificar os líderes dessas organizações, colocar dentro da cadeia, dar um golpe no poderio financeiro dessas organizações. Então, tudo isso na parte de segurança pública, em âmbito policial, que eu vou me empenhar sempre e vou cobrar empenho de todas as forças de segurança da cidade nesse sentido. Agora, de outro lado, a questão do tratamento. E aí a gente fala que é um problema de saúde pública. E é um problema de saúde pública, sem dúvida, a questão da dependência química. Agora, como é que a gente vai tratar esses dependentes que já perderam completamente a capacidade de discernir e de agir de acordo com o seu discernimento? Eles não têm mais, porque eles estão dominados pela droga. Qual que é a única maneira? A internação compulsória. Pegar esse indivíduo no primeiro momento, ainda que contra a vontade dele, e é nesse sentido que a nossa lei, o nosso projeto de lei propõe, com acompanhamento do Ministério Público, autorização dos familiares, acompanhamento de entidades de assistência social, de maneira humanizada, sim, mas promover um tratamento, no primeiro momento, um tratamento compulsório para essas pessoas. Porque é a única maneira que nós vamos encontrar de tentar dar uma alternativa para essa pessoa abandonar a ruína das drogas e dar para elas uma vida digna. A esquerda defende o contrário. O que eles defendem? É isolar esses indivíduos em ambientes onde eles possam usar livremente as drogas. Dar seringa para eles usarem, dar instrumento. Em outras palavras, o que eles defendem é dar uma arma para essas pessoas colocarem na cabeça e se matarem. Eu vou defender sempre a dignidade do indivíduo. E dignidade é dar para essas pessoas uma saída, uma alternativa de saída. E a internação compulsória representa isso. Não há outra alternativa para essas pessoas que estão nessa situação. Quem conhece, eu conheço, pela minha atividade profissional, como delegado de polícia, sempre que posso converso com essas pessoas e já tive contato com algumas delas que passaram por momentos de internação compulsória e depois agradeceram. Ainda bem que eu fui internado sem o meu consentimento, porque se dependesse de mim, eu não ia ser internado, e eu fui internado, fui tratado e hoje eu estou livre. Então essa é a nossa missão. Doutor Gustavo, como nós temos 5 minutos, vamos aqui numa espécie de ping-pong, conto com o poder de concisão do senhor. Tenho 3 perguntas para fazer para o senhor, para poder te liberar. A primeira delas é a seguinte, que muitos telespectadores, eu peguei aqui pelo menos 4, peço desculpas por não ter separado nominalmente cada um dos senhores e das senhoras. Onde está o caminhão Tempestade? Uma excelente pergunta, né? Bom, o caminhão Tempestade é um equipamento extremamente importante no combate aos pancadões, todo tipo de evento ilegal, aglomeração de pessoas. Onde ele foi aplicado, onde foi adquirido, o índice de sucesso é tremendo. Vou dar exemplo aqui do município de Itaquá, prefeito, delegado Eduardo Boigues, comprou lá o caminhão. Desde que comprou, o pancadão praticamente acabou. Nunca mais teve, porque o caminhão ele é levado ao local, ele não precisa nem ser utilizado, porque ninguém quer testar se ele vai funcionar ou não. Correr o risco de tomar uma jatada da água daquela de alta pressão na lomba, ninguém vai tomar. Então ele é um instrumento de alta eficácia, ostensividade, um armamento não letal que respeita as pessoas, respeita os agentes, porque vai um agente público ali, quem fala, não, mas vai lá conversar, vai lá no pancadão, quem fala esse tipo de coisa não conhece um pancadão. Vai lá conversar, pedir pro pessoal baixar o som para você ver o que acontece. Né? Então não é justo com os nossos agentes também da GCM, da Polícia Militar, obrigá-los aí nesses eventos aí com a cara e com a coragem e em menor número correrem risco de vida para paralisar um evento como esse. E o caminhão Tempestade é um instrumento altamente eficaz nesse sentido. Nós propusemos já há algum tempo a compra desse caminhão, ainda na gestão passada. Consegui por meio do delegado Palum, deputado federal, enviou uma emenda aqui para Guarulhos, um recurso de R$700 mil
destinado para a compra desse caminhão. A licitação estava já em fase de homologação e recentemente, infelizmente, eu fiquei sabendo que, por alguns motivos que eu estou apurando, a licitação foi paralisada. Então isso é muito triste, muito sério, espero que seja por algum outro motivo, mas quero crer que o prefeito Lucas vai seguir nessa intenção de comprar, adquirir esse caminhão, que não é do delegado Mesquita, não é do delegado Palumbo, é um caminhão que é um instrumento para a cidade, para garantir a preservação do sossego, da paz, da lei e da ordem da cidade de Guarulhos. É um anseio, é uma vontade da população guarulhense que sabe da importância desse instrumento. E eu vou seguir cobrando, até porque foi a vontade do parlamentar que enviou o recurso nesse sentido, e a gente espera que esse caminhão seja adquirido aí com a maior brevidade, porque é um instrumento fundamental para a segurança pública de Guarulhos. Penúltima pergunta da nossa entrevista, doutor Gustavo. Que providências o munícipe pode esperar do senhor a respeito do caso da G3 Polares, sobre a qual o senhor se manifestou ontem na tribuna da Câmara e que bastante repercussão, muita repercussão, inclusive o nosso corte, muitos comentários de funcionários agradecendo a manifestação do senhor. Pois bem, como eu realmente caminho, graças a Deus, aí por toda a cidade, todas as unidades públicas, todos os equipamentos, e toda vez que vou a um equipamento, sobretudo aí de educação, onde há essa empresa terceirizada, G3 Polares, os funcionários me procuram, já há algum tempo me procuram me pedindo socorro, porque tem os seus direitos, diversos direitos violados, diversos pagamentos, FGTS, reajuste, atrasados, e são 1.500 funcionários, é um volume considerável, que fosse um, mas são 1.500 famílias que estão tendo seus direitos violados, e são funcionários de uma empresa terceirizada que tem um contrato com a prefeitura. Então é importante, inclusive, frisar, além da questão da injustiça com esses trabalhadores, o poder público municipal pode ser responsabilizado subsidiariamente ou solidariamente diante da irresponsabilidade dessa empresa, da inadimplência dessa empresa para com os seus trabalhadores. Então, eu fiz um requerimento, protocolei, solicitando informações sobre esse contrato, se esse contrato está sendo fiscalizado pela prefeitura, quais os prazos, as condições, e vou até o final dessa situação, porque esses trabalhadores não podem ficar e eu não vou deixá-los desamparados. Estou com eles, estou com vocês aí, todos os trabalhadores da G3 Polares, a gente vai até o final para garantir todos os direitos de vocês. Muito bem, doutor Gustavo. E para fechar, como não poderia deixar de ser, a pergunta que muitos estão fazendo aqui. O senhor é pré-candidato a deputado estadual na eleição do ano que vem, sim ou não? E se sim, é pelo Republicanos? Bom, vamos lá. Realmente, assim, André, eu tenho como postura, como filosofia, fazer o melhor, fazer tudo que eu posso hoje e corresponder àquilo que me foi confiado. O que me foi confiado hoje são 18.841 votos para eu exercer o meu mandato como vereador aqui em Guarulhos. Isso eu tenho feito desde o primeiro dia de mandato, o meu melhor, vou seguir fazendo hoje o meu melhor para ser o melhor vereador que eu posso para o povo guarulhense de bem, para a cidade de Guarulhos. Essa é a minha prioridade hoje. Questão de pré-candidato, eu acho até assim, o povo não está de saco cheio, já acabou de passar uma eleição e ficar ouvindo agora já pré-candidato, candidato. Podem ter perspectivas, podem ter, né? A gente não vai fechar as portas, mas eu sou, acima de tudo, servo de Deus, sou temente a Deus, peço sempre a Deus que Ele me indique o caminho. Se for da vontade dele, se for um chamado, como a política para mim é um chamado, a gente vai estar preparado aí, seja deputado federal, estadual, ou continuar como vereador. Mas hoje, a minha prioridade é e vai continuar sendo ser o melhor vereador que eu posso ser para a cidade de Guarulhos, honrar esses 18.841 votos que a gente teve, com lealdade, com verdade, sempre olhando no olho das pessoas e falando a verdade. Esse é meu compromisso até o final e assim vai ser, tem sido desde o primeiro dia do nosso mandato e vai ser até o final. Não tenho rabo preso com ninguém, não tenho um funcionário comissionado na Prefeitura de Guarulhos, não gero custo para a Prefeitura de Guarulhos, funcionários que são que eu tenho direito no meu gabinete para exercer o nosso mandato e, portanto, não tenho rabo preso, o nosso mandato nos pertence, vou agir sempre com independência e vínculo com a população, com aquilo que for bom para a população, para o povo guarulhense e para a cidade. Rabo preso comigo, só com o povo. Muito bem, doutor Gustavo. Já até passamos o tempo, um minutinho.
Mas já, calma, produção, calma. Vamos por partes, como diria o outro. Está muito apressada a nossa produção. Queria agradecer o Dr. Gustavo Mesquita. Obrigado, vereador, pela presença. Sempre ótimas entrevistas. O senhor que não foge de pergunta nenhuma, responde com sinceridade, franqueza. Queria agradecer ao senhor também, ao Matheus, que está aqui com a gente. Como chama o filmmaker, que eu sempre esqueço o nome dele? Rafa Black. Rafa Black, um abraço para o Rafa Black também, desculpe aí por esquecer o seu nome. Agradecer toda a sua equipe, a toda a sua audiência. Convidar o senhor para voltar numa próxima oportunidade. Não vou me alongar aqui, porque sei que o senhor tem uma outra agenda, mas muito obrigado pela presença, pela entrevista franca, sincera, transparente, e dizer que, mais uma vez, o número de likes estabelecidos pela nossa briosa produção foi simplesmente dinamitado, foi pulverizado. É mesmo? Então podemos bater aqui? Vou bater com carinho? Isso. Porque o Léo falou que tem um significado sentimental. Isso, mas deixa a produção colocar na câmera fechada. Olha aí, vou bater com carinho dessa vez. Muito bem. Só o bonezinho do delegado, deputado. Falha nossa, perdão. Opa. Vamos lá. Tá profetizando. Podemos? Pode, fica à vontade. Aí, Léo, com carinho que você se merece. Tá muito feliz aí. Obrigado a todos aí que deixaram o seu like, acompanharam. Tamo junto sempre. Vamos pra cima. Lei e ordem, Guarulhos. Muito bem. Hoje o sininho não vai ao departamento médico, mas está aí registrado. Bate a meta, bate o sininho. Doutor Gustavo, obrigado mesmo pela presença. Volte mais vezes. Bom trabalho. Conte sempre com o Radar de Notícias. Pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. E dessa forma nós encerramos mais uma edição do Radar. Voltaremos amanhã, quarta-feira, no horário de sempre, 18 horas, dia de sessão da Câmara. A melhor análise da sessão você só encontra aqui. Obrigado a todos pela audiência. Fique com Deus, uma boa noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias.